Como você vai fazer hoje a sua lei da atração silenciosa? Você já ouviu falar nisso? Existe uma técnica, estou levantando aqui mais o vidro para não fazer barulho pra gente. Existe uma técnica sobre a lei da atração, né? Que a gente já está estudando, que a gente já sabe, que é a gente atrair o que a gente deseja, o que a gente quer com o poder da nossa mente. É uma magia, é uma mágica, é um feitiço? Não, Simone, é neurociência pura. Quando a gente coloca uma situação na nossa mente, um pensamento novo, tudo vai mudar ao nosso redor, aos poucos, não é numa hora da outra, né? A lâmpada mágica de Aladim, não é nada disso. É neurociência pura, gente. Pare de pensar que é uma coisa além do natural, pare de pensar que é algo satânico, pare de pensar que é alguma coisa ruim. Não é, a lei da atração é fé, é uma fé em movimento, é uma fé que a gente pode fazer de modo com que a nossa vida mude. Então você já determinou, você já fez o seu quadro dos sonhos, você já entendeu o que você precisa para a sua vida, você já sabe exatamente o que você quer. Qual o seu primeiro passo? Você já está nessa transição, você já está mudando o seu subconsciente, você já está vendo conteúdos, você já está deixando isso entrar no teu coração, já está fazendo afirmações, orações, já está fazendo o seu trabalho mental para que você entre nesse processo de evolução. Ótimo, show, é isso mesmo, esse é o caminho. Agora, como que eu faço a minha lei da atração de maneira silenciosa? O grande poder da gente fazer de maneira silenciosa é porque ninguém vai poder colocar uma energia ruim, entendeu? Quando a gente fala, quando a gente expõe, quando a gente fala alguma coisa, um projeto nosso, um pensamento nosso, outras pessoas podem minar a nossa energia, isso é muito real. A frequência daquela pessoa, a energia daquela pessoa pode contaminar o teu processo, sem você entender. Isso vai acontecer com que você não tenha a sua bênção? Não, isso só vai acontecer que demore mais, que atrase mais o processo do seu milagre, entendeu? Por isso é tão importante o silêncio. Como que a gente faz esse silêncio? Como é a lei da atração em modo silencioso? Primeiro, você não vai falar nada para as pessoas. Você vai evitar falar. E detalhe, deixa eu tentar levantar mais aqui. Eu acho que ainda tá muito barulho aqui, né, gente? Deixa eu levantar mais o vídeo. Pronto. Primeiro passo, vamos lá, foco. Você não vai falar nada. Você não vai falar nada para pessoas, você não vai falar nada para ninguém. Pode ser seu melhor amigo, você não sabe o que está no coração dele. A palavra de Deus diz, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Ou seja, ele pode estar falando coisas pra gente e pensando outra coisa. Porque a gente não sabe o que está dentro das pessoas. Só Deus sabe. Só Deus sonda e conhece. Só Deus esquadrinha os nossos entendimentos, a nossa mente, nossas emoções. Isso é bíblico. Então vamos lá, você não vai falar mais nada pra ninguém, não vai falar. E as pessoas vão te perguntar, você pode estar tanto numa vida tranquila, boa, pode estar vivendo um caos momentâneo. As pessoas vão te perguntar, como que você está? Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Às vezes tem dias que as pessoas me mandam mensagem, está tudo assim, desesperador por dentro, mas eu falo, está tudo ótimo, graças a Deus. Porque eu já estou afirmando aquilo, eu já estou usando o poder da palavra. E depois fica ótimo mesmo, porque Deus vai cooperando para o nosso bem. Voltando. Você não vai falar dos seus planos, você não vai falar dos seus projetos para ninguém. É você e Deus, tá ok? Até você concluir, é você e Deus. E depois, durante o tempo, também continua. Evita... tem pessoas que botam na rede social quando consegue uma bênção, aí posta, sabe? Ai, não sei o que, ai, o meu namorado novo, ai, meu emprego novo, ai, minha viagem dos sonhos. Gente, só faz isso quando tu voltar da viagem. Lá na viagem tu não faz não. Por quê? Vai energia ruim. Nem todo mundo tem a grandiosidade da bênção de poder fazer uma viagem que no caso você fez, que só você sabe o que você fez, o que você precisou para poder conseguir fazer, mas você conseguiu. E nem todo mundo está na mesma vibração. Então essa pessoa não vai botar coisas positivas, vai botar coisas negativas, vai emanar energias ruins. Quando eu era mais nova, bem mais nova, meus filhos eram menores, eu postava muito foto com eles, foto da minha casa, a gente tomando banho na piscina, fazendo coisas assim que naquela época eu tinha uma situação financeira muito maneira e a gente morava numa cobertura que tinha piscina dentro do condomínio, enfim. Meus filhos viviam resfriados, vira e mexe. A menor então
vira e mexe. Aí eu comecei a observar, sempre que eu postava acontecia alguma coisa. Eu fui parando de postar. Ou então eu postava tipo meses depois, quando já tinha passado, já tinha voltado a viagem, já tinha acontecido. Por quê? Porque eu não posso permitir que a energia ruim do outro me contamine. Então você já entendeu. Não vai falar mais nada pra ninguém. Fecha a boca, deixa de ser bocudo, deixa de ser bocuda. Você vai planejar, vai programar, vai mentalizar o que você quer de boca fechada, quietinho. No silêncio a gente ganha. E Deus já te deu o porquê disso, porque o coração do homem é enganoso, a gente não sabe. Só Deus sonda, só Deus sabe. Então a gente já entendeu essa parte. Fechou. Ponto. A gente vai fazer isso e depois, o que a gente vai fazer? Nossos processos, vamos escrever, vamos orar, vamos mentalizar, vamos fazer nossas mentalizações em silêncio. Quando a gente faz, eu aprendi uma coisa, eu fiz curso de teologia já, alguns cursos de teologia. Teologia, eu estudo da Bíblia, tá? E tem um curso dentro desse curso grande que é batalha espiritual. O que a Bíblia diz? Que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e os anjos caídos, que são os demônios, estão ao nosso derredor. Estão um pouco mais distantes. Mas eles estão ali observando uma queda nossa, o que a gente fala, para poder usar contra a gente. Então, quando a gente vai falar, orar em voz alta, a gente vai falar para expulsar coisas ruins, para eliminar, para remover, para tirar coisas ruins. Quando a gente vai orar para pedir, para agradecer, pedir, clamar, é em silêncio. Por quê? Aqui só entra Deus, entendeu? Então, assim, silêncio. Se Deus já mostrou isso, se Deus já deu essa direção, se Deus já ensinou, por que tu vai abrir a boca? Por que tu vai falar? Já aconteceu na minha vida e acontece ainda recentemente. Eu não tenho hoje ainda o padrão que eu tinha, que eu já tive. Vou voltar a ter muito em breve. Mas por enquanto eu ainda estou no meu processo de conquista, né? E as pessoas falavam, nossa, mas tu pode, né? Tu tá podendo, né? Hoje em dia, pela minha mentalidade, pela minha postura, pelo meu jeito de falar, ontem mesmo aconteceu isso comigo. Uma coisa que eu falei simples, sabe? Um detalhe simples. Eu não falei nenhuma coisa, nenhum processo da minha vida. Falei um detalhe simples. Aí a pessoa falou assim, tá podendo, hein? É rica, hein? Olha isso. Um detalhe simples. Um detalhe. Porque as pessoas estão assim, é o coração das pessoas, é a mente das pessoas. As pessoas estão vivendo no caos. Não é culpa dela, entenda. Não é culpa da pessoa, é o meio que essa pessoa vive. Então, para aquilo não entrar na gente, é por isso que cada vez mais eu ando sozinha. Porque eu tento evitar pessoas que não estão na mesma vibração que eu estou. E que eu estou querendo estar ainda mais, né? Que a gente quer crescer, evoluir. Silêncio, silêncio absoluto. Fique quieto, fique em silêncio. Se você vai profetizar, em silêncio. Vai escrever, quietinha. Vai cabeça, só mente. Emoções, gera emoções. Mas não fale, não abra a boca, não seja bocuda. Tem um melhor amigo, uma melhor amiga, nem a tua mãe, nem o teu pai. Nesse momento, eles podem ser pessoas queridas, mas eles podem falar assim, poxa, ela não vai conseguir, ela tá depositando tanta energia, mas ela não vai conseguir, ele não vai conseguir, porque é muito difícil. Olha como que tá aí a sociedade, olha como que tá o desemprego, olha como que tá o preço das coisas, porque não dá, porque não tem como, porque a conta não fecha. Não fale. Não permita que essas energias, por crenças limitantes de outras pessoas, entrem na tua vida. Você já está fazendo a limpeza, você já está se limpando, você já está se renovando. A sua mentalidade já é outra. Você já está eliminando crenças limitantes desde a tua infância. Por que você vai deixar outras pessoas colocarem na tua manifestação? Não permita. Mentalize. Foque no teu processo. Foque com força, nem que seja com ódio. Nem que tem que ter energia, tem que ter emoção. Não diz qual é a emoção, mete o ódio então. Eu vou até conseguir, eu vou até chegar ao final. Mas eu vou conseguir, não é ódio de outras pessoas não, tá, gente? É ódio pela situação de querer evoluir e crescer. Cresça, evolua. Mete o doido, mete o louco, mete bronca. Cresça, vai, só vai. Em silêncio é você e Deus. Nesse caminho, nessa jornada, é você e o teu Criador, mais ninguém. Mais ninguém você vai colocar. Por quê? Porque as pessoas vão contaminar a tua manifestação. E isso é real. Às vezes a gente tá assim, pertinho. Não sei se vocês já viram um desenho que a pessoa tá assim, debaixo da terra, cavando. Aí aqui
tá um diamante e ele tá pertinho da última cavada para poder achar o diamante, só que ele não pega porque ele cansa. Não canse. Vá até o final da tua jornada, porque enquanto você não chegou na tua jornada é porque você ainda está em processo de aprendizado. Para quê? Para quando chegar a tua bênção ser uma coisa grandiosa, uma coisa que você vai ser grato, que você vai usufruir de uma maneira plena, abençoada, que você vai falar assim, caramba, eu consegui, eu mentalizei, eu pedi, eu busquei, eu fiz tudo o que eu pude e deixei o universo fazer a parte dele e está aqui, hoje é real. São tantos casos que a gente vê, que a gente escuta, sabe? E é real, gente. Coisas tanto físicas, né, de cura, milagrosas. Eu tenho várias para contar, eu não podia engravidar e Deus falou comigo, eu vou te dar um varão. Ainda falou que ia ser um menino. E no mês seguinte eu estava grávida, pela misericórdia de Deus, e eu com laudo lá, o médico falando que eu não ia poder engravidar. Isso é Deus. Mas por quê? Porque eu me propus aquilo também. E quando Deus falou comigo, Ele usou, não sei se vocês entendem e conhecem isso, pessoas são usadas por Deus dentro das religiões. Não sei se na tua religião, onde você... Mas aonde eu passo acontece isso. Acredito que no espiritismo também, né? Devem ser pessoas usadas lá que manifestam e falam coisas, né? Mas eu tô falando da minha religião, nem religião, tô falando dos lugares que eu frequento, que geralmente são igrejas evangélicas. E pessoas são usadas por Deus. Olha, Deus está tocando no meu coração para te dizer isso. Aí fala alguma coisa. E naquela época eu falei com Deus. Eu saí há 21 anos atrás, eu saí do consultório do médico, o médico tinha falado, olha, você não consegue engravidar por causa disso, disso, disso. Ainda me mostrou tudo, os exames todos. Você é nova, fica tranquila. Eu tinha 23 anos. Você é nova, fica tranquila. Ainda falou assim pra mim. Eu saí com aquela palavra e falei assim, em pensamento. E olha que naquela época eu não conhecia nada de lei da atração, nada de fé também, que eu era pouquíssima fé. Aí eu peguei e falei assim, não sei nem por que eu tô falando isso aqui agora, que não tava nem no tema pra falar isso, mas se eu tô falando é porque vai servir pra alguém. E eu falei assim pra Deus, Senhor, eu não aceito isso. Eu quero o Mateus e eu quero a Mariana. Que eu sempre falei que eu ia ter o Mateus e a Mariana, né? Sempre falei que eu ia ser mãe, eu sempre quis ser mãe. Meu sonho da minha vida era ser mãe. Sempre foi isso, sabe? E eu falei pra Deus, Senhor, eu quero o Mateus. Eu quero o Mateus. Isso eu falei em pensamento. Eu há anos, desde a minha adolescência, eu falo para o Senhor, eu declaro que eu vou ter o Mateus e a Mariana. Então não tô entendendo. E nesse dia a gente foi pro monte. Os crentes têm a mania, não é nem mania não, tá, gente? É porque a Bíblia diz que quando Jesus que tinha alguma causa, precisava de alguma urgência, ele ia ao monte orar. Então os crentes, né, eu não sei se outras religiões também fazem isso, mas eu sei que os cristãos fazem isso, vão pro monte orar. Oram, clamam, agradecem, choram, suplicam e voltam para suas casinhas. E nesse dia eu fui pro monte com um grupo de pessoas. Foi a primeira vez que eu fui no monte na minha vida. Lembrando, eu era muito nova. Até um primo meu que levou esse grupo de jovens para esse monte. Chegando lá, um pastor que eu nunca vi na vida, ele encostou assim no meu ombro e falou assim, minha filha, eu preciso falar com você. Eu olhei e falei assim, amém. Aí ele falou assim, Deus manda te dizer que ele vai colocar um varão no seu ventre. Ninguém entendeu nada, porque ninguém estava sabendo de nada, porque eu não falei nada para ninguém. Óbvio que eu não falei nada pra ninguém. Por quê? Porque era uma questão minha. Eu já tinha convicção e sempre tive que os problemas eu resolvo com Deus. Claro que agora eu entendo também que a gente pode ajudar Deus da forma que Deus determina, né? Que é usando as leis que Ele deixou pra gente, que é a fé. E eu peguei e só falei, amém. Ou seja, eu recebi aquela palavra. Passei um mês. No mês seguinte, eu tava grávida. E foi assim... Meu filho é o amor da minha vida, porque ele a gente não pode falar, né? Filho é filho, filho não é amigo, né? Mas eu posso falar, meu filho, ele é um amigo, ele é um companheiro, ele é carinhoso, ele é bom filho, ele é bom neto, ele é bom amigo, ele é bom irmão, ele é uma bênção, sabe? A minha filha também é. Mas foi ele que Deus me fez esse milagre. E por isso o nome dele é Mateus, porque é presente de Deus o significado. Mas enfim, voltando, que já estamos quase 15 minutos de vídeo. Silêncio. Vença calado, vença calada. Você vai conseguir, mas caladinho. Fecha a tua boca. A lei da atração também tem isso. Você não pode deixar a energia dos outros, o subconsciente que ainda não foi transformado de outras pessoas, porque tem crenças limitantes entrar na tua vida. Nesse momento é você e Deus. E você vai conseguir. É inevitável você não conseguir uma bênção de Deus. É inevitável. Deus dá várias formas. Ou por fé, ou por leis, ou por decretos, ou por
proferir a palavra, você escolhe a maneira que é mais confortável para você. Você tem que entender isso. A neurociência já comprova. O teu subconsciente tem que entender que é isso que você quer e que já existe, que é teu. O teu subconsciente te governa. Então você tem que entender isso. Você entendendo isso, tudo vai fluir, tudo vai acontecer. Claro, no tempo determinado, quando você estiver bem equilibrado para receber essa bênção. Porque as bênçãos a gente recebe para ser bênçãos e não para ser um problema, né? Então a gente tem que entender a hora certa também. Por isso que às vezes as pessoas acham que estão demorando, mas não estão demorando. Vai chegar na hora exata, na hora que é necessária para você. E é isso. Faça em silêncio, que você já conseguiu. Beijo.